Olá, estamos começando mais um programa Identidade. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Elber Batalha Filho, 43 anos de idade, uma história dinâmica, maravilhosa, como defensor público, como homem do direito, como homem público, como secretário, enfim, uma idade até jovem, mas uma experiência de gente grande. Elber Batalha, que bom tê-lo aqui, né? E você tem um sangue político, as coisas vêm na família, todos têm um quê de política, mas eu não quero falar de política agora. Siqueira Campos, uma travessinha, fala um pouquinho da sua infância. Falo sim, inicialmente uma satisfação estar com você aqui. Que bom tê-lo aqui. Com certeza, e minha origem é do velho Oribé, né? O atual Siqueira Campos. Eu comecei minha vida ali no Siqueira Campos, na Travessa Oliveira, ali pertinho da Rua Bahia, próximo à Avenida Maranhão, Avenida São Paulo, melhor dizendo. Próximo da Maranhão também, mas mais próximo da Avenida São Paulo, da época que a Avenida São Paulo ainda era sem calçamento. Horrível aquele momento. E era uma infância ainda tradicional, uma infância de muita amizade, de muito jogar bola, de jogar bola de gude, de conhecer ali a feirinha do Siqueira. Perto da linha do trem. Ali. Perto da linha do trem. E a gente de uma origem pobre, quando conseguia comprar uma revista, comprava no sebo que tinha no mercado do Siqueira Campos, na feirinha, ali no mercado que hoje está praticamente desativado. Enfim, minha infância foi uma infância muito saudável, de bons amigos, que na medida do possível eu procuro preservá-los todos até hoje. Nessa infância sua, você, para quem não conhece, é por isso que esse programa é importante, para conhecer um pouquinho daquilo que não está nas páginas dos jornais no dia a dia da sua luta. Você foi um aluno de escola pública. Fala um pouquinho do período de escola. Sim, porque todo mundo conhece o Elber, que é filho de Dr. Elber Batalha, defensor público, ex-vereador, ex-secretário de Estado e tantas outras atividades. Mas meu pai também, como eu, tivemos uma origem muito humilde, né? Meu pai era taxista, né? Meu pai, junto com o Miro, nosso querido amigo pai do Sandro de Miro, eram taxistas, motoristas de praça, como se chamava na época. Então, nós tínhamos que ralar a época para ter as coisas, ter os espaços. Então, eu estudei muitos anos no Colégio Costa e Silva, ali na Avenida Rio de Janeiro, que é a Avenida Augusto Franco, mas o povo só gosta de chamar Rio de Janeiro, né? Não tem jeito. No Colégio Costa e Silva, o famoso Costão, que hoje tem outro nome, professor Paulo Costa, salvo engano, com essa modificação. Um ano até que eu não consegui me matricular, porque tinha aquela disputa de vagas. Estudei no Colégio Augusto Franco, lá no bairro Santos Dumont. E aí, concluído sim o segundo grau, eu passei a fazer cursinho pré-vestibular, eu fui aluno do curso de História na UFS, antes de ingressar em Direito, depois ingressei em Direito na Universidade de Tiradentes e aí foi. Essa história depois ingressou no Direito, vem influência familiar também, essa dedicação, essa vontade de estudar? Com certeza que sim. Eu adorei ter feito o curso de História. O curso de História foi um curso que me enriqueceu enquanto cidadão, até em alguns pontos, bem mais do que o curso de Direito. História é um curso que exige uma leitura, um conhecimento vasto de filosofia da história, de história de vários povos, que me contribuiu muito. E naquele momento eu sempre tive o sonho de fazer Direito, mas devido aos meandros que o curso de Direito tinha na época, eram pouquíssimas vagas, existia um funil muito grande na entrada. Primeiro era difícil, né? Exato, e eu era balconista de loja, eu trabalhei na Iris Color dos meus 14 aos 27 anos. Vamos abordar daqui a pouco essa história de fotografia e de filmagem, né? Para não fazer você esquecer o raciocínio. Eu fiz muita caminhada. Então eu trabalhava no comércio de manhã, fazia o curso de História à noite. E aí, quando eu estava no meio do curso de História, eu ingressei no curso de Direito, fiz concomitantemente as duas faculdades por um bom tempo, e depois eu tranquei a de História e concluí a de Direito. Mas tem um sonho ainda, eu vou concluir a de História ainda. Tem muita coisa para contar. Porque o curso bonita. de História merece, é um curso de extrema qualidade e qualifica o indivíduo, inclusive, como cidadão. Antes de falar dessa sua artimanha com a fotografia, com a filmagem, a questão dos movimentos estudantis. Olha, eu sempre tive um espírito de não me contentar com as coisas que eu achava que não estavam boas ou que pelo menos podiam ser melhoradas, né? Eu nunca entendi que nós tínhamos que nos contentar com o estado atual das coisas. Já era inquieto? Já. Então eu passei pouco tempo no Colégio Augusto Franco, fui candidato a presidente do Grêmio Estudantil de lá, e eu tinha chegado lá, disputei com um amigo hoje, Lucas, que hoje me ingressou por outro caminho, é dono de pizzaria e tudo mais. E aí eu perdi a eleição por 10 votos, foi uma confusão. Esse menino novato vem para cá e quase ganhei a eleição.
e tal, e fui para lá. Depois participei do movimento estudantil no Colégio Costa e Silva. E isso foi evoluindo. Depois eu assumi a advocacia já junto ao PSB, ingressei com aquela famosa ação que anulou o concurso feito pelo Tribunal de Justiça em 2003. Foi, na época, uma ousadia. Exato. Jovem, eu era um estudante recém-formado que tinha o quê? 1 ano e meio que tinha uma OAB, a minha OAB ainda é 3373 o número. Eu ingressei com aquilo e tinha 1 ano de formado. Você já acreditava que isso ia dar certo? Olha, não é que eu nem acreditasse que podia dar certo, mas eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai. Eu disse, olha, eu não vou começar a minha vida deixando as coisas erradas acontecerem e eu não vou fazer nada, eu vou fazer a minha parte. Se vai dar certo? Se vai dar certo, bem, eu quero ter a consciência de que eu fiz minha parte para que isso dê certo. E aí houve uma somação, quando eu fiz aquela ação, surgiram várias outras irregularidades que vieram à tona, a OAB se somou ao meu pleito e nós conseguimos anular. E fico feliz que às vezes eu encontro, Ivaldo, com pessoas na rua. Um dia desses um amigo bateu o carro e aí chegou a volante e eu fui prestar um socorro, um apoio a esse amigo, e daqui a pouco o rapaz do volante desceu. O senhor, doutor Elber, não fez? Olha, eu tenho meu emprego por sua causa indiretamente, porque eu não passei no concurso que teve irregularidades, depois por sua ação o tribunal foi forçado a fazer outro, e nesse segundo concurso eu passei por mérito e estou aqui trabalhando. Eu disse, olha, o mérito é seu. Isso é bonito. Deus me usou como instrumento para botar o dedo para você ter o seu direito reconhecido. Mas é verdade, foi um bom instrumento. Elber, você abordou nesse tanto a questão da fotografia, da arte, de filmar e foto. Isso eu vou deixar quando eu falar da Defensoria Pública. Eu quero trazer agora para você ouvir alguém que você conhece, gosta de você. Cleidon Nascimento, quer falar sobre você. Vamos lá. A gente tem uma relação muito aberta, muito próxima. Afinal, eu já conheço o Elber muito antes da política, né, ser tudo que é na vida dele hoje. O caminho da política para alguém que quer fazer o bem acaba sendo mais do que fundamental, como foi na vida dele. É uma pessoa sempre estudiosa, ele estudou história antes mesmo de fazer direito, e ele sempre buscou entender como funciona o sistema político, quais os anseios da população, e sempre foi um amigo muito presente, muito cordial em tudo que fez. Eu que não tenho nenhuma militância partidária, eu que hoje só o tenho como amigo mesmo, fico muito orgulhoso do parlamentar que ele se tornou, das decisões que ele tomou, e desejo muito sucesso nessa caminhada que não é fácil, e que ele possa galgar ainda mais espaços e posições que possam bem representar o povo de Aracaju e o povo de Sergipe. Elber Batalha, o Cleidson falou de uma coisa importante, sempre com muita responsabilidade, que você sempre encarou as coisas. E você está me dizendo aqui em off que ele tem um quê dentro da questão de anular aquele concurso do TJ, né? Foi, porque na verdade eu recebi a prova de alguém que fez, e o Cleidson, eu reencontrei o Cleidson na vida, a gente se conhecia de vista, e eu prestei concurso para delegado na Paraíba. E na prova física, eu e ele fizemos no mesmo bloco de pessoas. E como éramos poucos sergipanos ali perdidos, nos encontramos naquela oportunidade. Ficamos amigos. Quando voltamos a Aracaju, antes de ser chamado para o concurso, ele assumiu, eu não fui assumir, eu convidei ele, éramos advogados principiantes, ele tinha acabado de voltar de São Paulo, que fez uma pós-graduação lá, tinha feito, e eu convidei ele para advogar comigo. E ele foi, advogou comigo um tempo, e nesse dia que eu cheguei com a prova do Tribunal de Justiça, coloquei em cima, aí ele fez, essa prova foi a prova da OAB de São Paulo que eu prestei. A prova era uma cópia, né? Nós descobrimos isso. E foi o olhar dele, a memória privilegiada, né? Que tinha um ano que ele tinha feito a prova, ele bateu o olho, eu tenho certeza, quando ele botou lá, era idêntica, e tudo se deflagrou pela memória do Cleidson e depois pela minha iniciativa de ajuizar a ação. Muito bem. E ele é um irmão, acima de tudo, um amigo. Vocês têm essa convivência hoje? Temos sim. Eu procuro preservar muito, Ivaldo. Eu acho que a política é importante, mas a pessoa não pode perder a essência de quem gosta dele, de quem é amigo dele de verdade. A política nos traz algumas relações que são extremamente fugazes, que são momentâneas e que não fazem bem para o homem esquecer e achar que essa é a vida dele. A sua vida é de onde você veio, é a sua família, são os amigos que são os amigos de você, por outras relações, e não somente pela política. Então eu preservo muito esse povo que é raiz na relação de amizade. É verdade. E na história de convivência falou uma coisa importante. Fez um concurso para delegado lá fora. Nós perdemos esse delegado para ter um bom advogado, um bom defensor político. Você pensou em ser um delegado?
como todo concurseiro, quando eu acabei o curso de Direito, eu queria ter um emprego, né? Então eu já fiz concurso de juiz em Alagoas, de delegado em Alagoas, de juiz aqui, de procurador no Ceará, de defensor no Ceará, de defensor público no Maranhão. Esse eu passei, cheguei a tomar posse como defensor público no Maranhão. Aí fiz o de delegado na Paraíba. E esse eu não fui assumir. Passei para advogado da DESO aqui. Quando eu estava esperando ser chamado para advogado da DESO, eu fui chamado pela Defensoria. Aí agradeci, por isso eu tenho tanto carinho pela DESO, porque meio que honorificamente eu me sinto também um servidor daquela empresa. Ainda bem que o delegado não foi para lá, ficou aqui. A gente tem você do nosso convívio. Estamos por aqui. Ó, nós vamos para um intervalo rápido. Na volta a gente vai explicar essa história do fotógrafo, do homem que filmava e o que é que tem a ver com Defensoria Pública. É rapidinho, voltamos já já com o programa Identidade. Estamos de volta com o programa Identidade. E hoje nós temos aqui o vereador Elber Batalha Filho. Vamos falar um pouquinho agora, antes de falar de política, né, que está na veia, toda a família praticamente tem um quê com a política, a história da Defensoria Pública. Eu quero primeiro saber o seguinte, tu já teve uma paixão com esse negócio aqui de câmera fotográfica e câmera de filmar. Conta um pouquinho desse tempo da sua vida. Como eu disse, eu estudava em escola pública e trabalhava no comércio. E minha primeira experiência foi ter sido balconista da Iris Color, que era uma loja de fotografia que já está extinta hoje. O finado seu Eduvaldo e a finada Dona Enildes foram as primeiras pessoas que me deram uma oportunidade de trabalho. Eu tinha 14 anos, todo mundo falando de INSS contribuição. Esse ano eu completo 29 anos de contribuição. Eu comecei a trabalhar muito novo. Mas vai pagar por isso, porque começou novo. Na hora que está perto de me aposentar, vai pagar por isso. Vou mudar a regra, mas não quero me aposentar, não. Quero continuar muito tempo trabalhando verdade. ainda. E daí surgiu o interesse pela fotografia, eu me tornei fotógrafo. Meu amigo Juliano Oliveira, que é um grande irmão meu, que é um dos maiores fotógrafos, foi meu parceiro de fotografia. Filmou muitos casamentos? Sim, fotografei muito casamento junto com o Juliano. Ele tinha mais experiência em filmar à época e eu mais em fotografar. Nós trocamos figurinha. Hoje ele se tornou o papa da fotografia aqui pelos cursos, pela competência que tem. Mas me informaram que tu aprendeu muito com a fotografia, né? Sim, Sabia? sim. A fotografia tem uma coisa de muito rica, como também a profissão de cinegrafista. Eu era cinegrafista de reportagens sociais. Então, interessante, a gente conversava aqui antes, eu já lhe dizia, né? Tem muita gente que eu filmei o casamento e como defensor fiz o divórcio depois. Por isso que eu fiz essa pergunta. O que é que tem a ver a fotografia com defensoria? Agora você já deu o gancho. A defensoria, como chegou na sua vida? A defensoria Porque seu pai foi um defensor. A defensoria chegou muito na minha vida, como tantas outras coisas, pelo espelho positivo que eu tenho, que é meu pai, né? Como meu pai foi, eu fui estagiário da Defensoria Pública. A Defensoria entrou no meu sangue muito cedo, porque eu estagiava com meu pai voluntariamente, sem remuneração, para aprender. Antes mesmo de ser aluno de Direito ainda, aluno de História, de vez em quando eu ia lá. E ingressei no curso de Direito, fui estagiário. Sempre tive, mesmo quando eu era advogado particular, sempre tive um viés de que um percentual das ações que eu fazia sem cobrar, porque eu acho que nessa vida a gente tem que retribuir a Deus as coisas boas. Distribuindo. É o meu dízimo social de fazer isso. E hoje eu tenho a alegria de eu passei, como eu já disse, para defensor no Maranhão e de passar aqui na minha terra, porque é uma das profissões mais gratificantes que existem. A possibilidade de você ser remunerado e só fazer o bem, a satisfação que eu tenho, eu já passei pelo núcleo da saúde na Defensoria Pública, pessoas com doenças muito graves, só a satisfação de você ter feito, aquela pessoa, feito não, quem faz é Deus, os médicos, mas de você ter contribuído para que aquele remédio que era inacessível, que aquela operação que a pessoa não podia pagar, aquela causa mal resolvida, aquela situação toda e a pessoa depois voltar agradecida. E esse é o tipo de pagamento que, além do financeiro, que eu recebo por ser concursado, ser servidor, existe um pagamento que é imensurável, que é isso. E assim, eu devo tudo isso. Eu sou defensor, como meu pai foi, já era aposentado. Eu fui vereador, estou no 3º mandato. Fui secretário de Estado por 2 vezes. Meu pai foi secretário de Estado também por 2 vezes. Uma vez secretário adjunto, outra secretário efetivo da Defensoria Pública mesmo, na gestão do saudoso Marcelo Deda. E eu acho uma coisa, as pessoas têm que ter mais orgulho da família que tem e se espelhar mais nas famílias que tem. Os bons exemplos. Por isso que quando alguém me diz, Elber, você se tornou melhor do que seu pai hoje. Não sou melhor. Eu acho que é uma dívida social que a gente tem também com os pais que fazem tanto por nós
e nos melhorarmos. Se eu fosse exatamente igual, ele é que era muito melhor do que eu, porque ele não teve as condições que eu tive e as condições que ele proporcionou. E que a evolução dos tempos proporcionou. Mas já sei, igual já é uma vitória. E eu acho até que eu ainda estou em débito, que na paralelismo ele ainda é mais inteligente e mais articulado que eu em muita coisa. É verdade. Mas você já também enfocou a questão do seu currículo como secretário. Como foi a passagem pelo turismo? Olha, tanto pelo turismo quanto pela cultura foram passagens muito enriquecedoras. Eu acho que um dos principais acertos que eu tive, e eu gosto de falar isso não para me vangloriar, mas para dividir essa experiência com as pessoas, foi não ter tido a ideia de que eu era o secretário e que agora eu sou o bambambam do turismo. Eu sou Resolve o bambambam da tudo, cultura. né? Eu acho que a grande função do gestor público é gerir pessoas, gerir relacionamentos. Mas você tem que entender que você tem que trazer para perto de você técnicos da área. Então eu tive muita sorte também das pessoas aceitarem, porque não é só eu convidar. Eu tive ao meu lado o Zé Roberto, que é um doutor em turismo, hoje é um amigo e irmão que eu tenho, doutor pela PUC em Economia do Turismo. Eu tive Joab Almeida, que é mestre em turismo pela Universidade Federal de Sergipe. Trouxe na época o meu querido Sérgio Oliveira, Sejão, que é um empresário da área, um grande articulador nacional do turismo. Valdo Wilson Leite participou da nossa gestão, que tinha experiência já na Funcaju. E tantas outras pessoas. Paulo Henrique se demonstrou um gestor competente, nos ajudando muito. Toda a equipe de servidores da Ensetur, Kim Moura, seu Otávio, saudoso seu Otávio. Já que você está listando nomes, eu vou trazer agora o depoimento de alguém que conheceu você nesse trabalho na cultura. Vamos lá. Neu Fontes. Eu conheci Elber quando ele foi secretário de Turismo do Estado de Sergipe. Eu era secretário de Cultura de Laranjeiras e tivemos um primeiro encontro, um primeiro momento lá na Secretaria de Turismo e me marcou muito porque ele marcou essa visita e foi um dia que teve muita chuva em Aracaju e aquele centro, o Ensetur ficava no prédio Estado de Sergipe e no dia tinha muita água ali e eu achei que ele não iria, porque a água estava atrapalhando a chegada das pessoas. E ele chegou todo molhado para a reunião, dizendo que já que tinha marcado, ele não faltaria. E a partir daí nós construímos primeiro uma amizade de trabalho, eu como secretário e ele como secretário de turismo, eu como cultura de Laranjeiras, onde precisava sempre da Secretaria de Turismo para levar as cidades históricas nas feiras, mas nós construímos uma grande amizade pela sinceridade, pelo trabalho, pela eficiência no trabalho, pela visão muito interessante das coisas do Elber. Então, a gente tem tanto uma amizade muito profunda de amigos, né, em comuns, a gente tem alguns amigos em comuns, né, a nós dois, mas também uma amizade de trabalho e um respeito mútuo muito grande. É um cara justo, um cara coerente, um cara sincero e um cara honesto que vai ou na oposição ou na situação trabalhar da mesma forma. Acho que ele é muito coerente no trabalho dele e ganha o cidadão aracajuano, a cidade de Aracaju, um grande vereador. Então, a Batalha, Neu Fontes falou do encontro cultura e turismo e fala muito dessa sua dedicação e o lado pitoresco de arregaçar as calças mesmo aí, né? Ele lembrou do episódio curioso do primeira reunião de trabalho que nós tivemos. E como disse, graças a Deus eu tenho muita sorte. Aí o que aconteceu? Mesmo para falar do turismo, quando o meu partido me indicou e o governador Jackson Barreto aceitou a indicação para que eu fosse secretário de Cultura, eu disse, meu Deus, eu vou atrás de meus amigos que entendem de cultura para fazer minha equipe. E eu cheguei para o governador e disse, olha, eu preciso de Irineu Fontes do meu lado, eu preciso de Lindolfo Amaral comigo. E foi se somando uma equipe, nosso querido Pascoal, mas na época a Peripeira ligada, a Peripeira ligada à Secretaria de Cultura. Eu pedi a vinda de Pascoal, a vinda de Dida da TV Sergipe, tinha acabado de sair da TV Sergipe, levei Dida para Araújo para lá e Dida até hoje está conosco. Tiara Câmara, uma jovem, uma garota, mas com um conhecimento técnico, preparada, gestora cultural. E eu acho que o grande segredo é não se render ao pecado que o diabo mais gosta, que é a vaidade. É entender que você tem que dividir méritos, que quando todo mundo dá certo numa equipe, você que é o chefe da equipe, inevitavelmente vai aparecer. É claro, consequência. Né? É consequência. O sucesso do programa Identidade
É essa parceria que eu vi você tendo aqui, brincando com a galera, vamos deixar eles trabalharem, vamos deixar eles organizarem. Quando o Ivaldo aparece e o programa é bom, todo mundo ganha, o trabalho de todo mundo se fortalece. Então, graças a Deus, a minha formação familiar e a percepção que eu fui construindo na vida é que não dá para você ser sozinho. Todo mundo tem que aparecer um pouquinho e você tem que, a cada momento, reconhecer cada dia mais, mostrar às pessoas que você verifica isso, que você é grato. Depois dessa lição, vou chamar os comerciais para a gente falar agora mesmo só de política. Projetos, o homem que caminhou pela liderança, pela oposição, pela situação. É rapidinho, a gente volta já já com o programa Identidade. Estamos de volta no último bloco do programa Identidade. Hoje o nosso entrevistado, o vereador Elber Batalha Filho. Agora sim, vamos entrar único, verdadeiramente, no universo político. Vereador, o senhor já foi líder de oposição, líder de situação, vive um momento de oposição novamente. O que é que muda dos seus 2 primeiros mandatos para esse momento? Antes de responder isso, eu vou lhe pedir um parênteses só para fazer uma errata. Eu esqueci de citar um cara que foi muito importante para mim na Secretaria de Cultura, que foi Mário Brito. Sequestrei Mário Brito lá da PGE e ele me deu um apoio fantástico. Mário, perdoe pelo esquecimento, mas ficou em destaque. Feito reparo, e ficou tempo. Em destaque ainda mais, tá vendo? É mais do que verdade. merecido. A diferença, Ivaldo, da minha volta à Câmara agora é que eu volto uma pessoa, além de mais velha na idade, mais amadurecida pelas questões todas que vivi durante esse período. Foram 7 anos e pouco fora da Câmara, porque eu me licenciei lá em 2010 e voltei em 2017. Me licenciei à época para assumir a Secretaria de Turismo e volto com a visão do que é a gestão pública, a administração pública. Eu acho que volto mais maduro nesse sentido da cobrança ser uma cobrança mais qualificada, do ponto de vista também de saber o que o gestor pode fazer e o que ele não pode fazer. Né? Muitas vezes a visão do parlamentar é mais excessivamente cobrar, e temos que entender os limites que a gestão tem. Isso me dá uma percepção. Eu acho que eu entendo hoje que a função do vereador, você teve essa vivência também, você sabe, as pessoas às vezes cobram do vereador, que projeto você fez? O que é que você apresentou? A função do vereador é eminentemente fiscalizadora. A nossa competência legislativa é desse tamanho. Muito resumido. Né? Orçamento, fiscalizar Exato. E alguma coisa. Porque quando a gente apresenta um projeto, o que o cara diz? Não, isso é competência do Congresso Nacional. Não, isso é competência da Assembleia. Nos sobra uma competência residual que só pode ser exercida em assuntos de interesse local. Então, o projeto que o vereador pode apresentar, fora de mudar nome de rua, botar nome de praça, indicações, sugerir ao prefeito, a função do vereador é essencialmente fiscalizar. Fiscalizar efetivamente, propor correções de injustiças tributárias. Aprovar um orçamento Exato. digno, né? Quando o orçamento chegar, fazer os reparos no orçamento que achem que são necessários para que no ano que vem os problemas que ocorreram na cidade no ano então em curso sejam corrigidos. Há quem diga que o orçamento diz que a principal função do vereador está atento ao orçamento. Exato. Né? Que traça uma diretriz. E quando você diz isso para a população em geral, só isso. Isso é o mais importante de tudo. Então eu volto procurando, pela primeira vez eu passo na gestão na oposição, né? Eu participo da Câmara na oposição, mas eu pretendo fazer como venho fazendo, uma oposição firme, dura, mas sobretudo uma oposição justa. Minhas cobranças serão firmes e duras, mas eu tenho na minha formação algo também que é a necessidade de não execrar ninguém, de não perpassar o espaço da vida pública para a vida privada das pessoas e não expor a intimidade nem a família de quem quer que seja. Ética, né? Acho que nós temos que ter limites em todas as atuações. Então, eu pretendo exercer isso de forma firme, dentro da política, dentro dos espaços públicos, mas sempre sabendo que existem limites para tudo e esse é um limite ético que eu não pretendo ultrapassar. Antes de a gente continuar nesse raciocínio, eu vou chamar mais um amigo seu, o Tiago, para também falar sobre Elber Batalha Filho. Apesar dele ser um pouco mais velho em idade do que eu, mas Elber já começou desde cedo na vida profissional, né? Trabalhou desde jovem e na segunda formatura dele na área de Direito é que a gente se conheceu. E de lá para cá a gente foi mantendo uma boa relação, sempre se encontrando, passeando e sempre com amizade bem verdadeira. A competência já é peculiar dele, a responsabilidade também. Pessoas focadas e que sabem o que querem, o que pretendem, elas têm que continuar nessa linha
E Elber certamente assim vai dar sequência. A ideia, Elber, é que você continue exercendo o seu papel de excelência em tudo que você faz, seja na condição de vereador, seja na condição de líder, seja na condição de secretário, seja na condição de amigo, mas sempre exercendo com maestria a sua função que Deus designar para você. Elber Batalha, o Tiago fala de você, destacando principalmente a sua responsabilidade, a sua dedicação. É assim que é, Elber Batalha? Tiago é um amigo, irmão de início de advocacia, né? Ele fez um comentário desnecessário, que é mais novo que ele. Como é que falou de dias, meses? Mas ele minimizou, né? Mas ele é um parceiro de início de advocacia na nossa vida. Ele começou muito jovenzinho mesmo a advocacia. E a gente é parceiro. E a responsabilidade é porque eu sou muito cri-cri nas minhas coisas. Por exemplo, na defensoria a gente tem estagiário, a gente discute o estagiário. Eu posso imprimir protocolos? Não, você vai me dar para eu ler, porque é meu nome que está indo aí. Eu tenho que ler, revisar. Eu sou intolerante até com erro de português nas coisas que eu escrevo. Porque eu acho que é um compromisso. Quem presta um concurso público para fazer as questões do povo, não pode se dar ao luxo de fazer de qualquer jeito. Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. E ele também é um advogado que se notabiliza aí na seara da advocacia por essa responsabilidade. A gente brinca que ele é um novo velho, porque ele é cri-cri assim. Nós somos conhecidos como os velhinhos dentro do grupo de amigos, que a gente parece dois velhos de ser tão ranzinza. Por essa exigência. Exato, né? Mas é uma ranzinzice positiva. Elber, voltando à seara em plenária e política, é mais difícil ser líder de oposição ou ser líder de governo? É mais difícil ser líder de governo. Muito mais difícil. Há momentos difíceis, né? Há momentos difíceis e nem todo mundo, por exemplo, tem meu amigo Bittencourt aí, que hoje exerce o Munos, vamos dizer, Munos assim, de líder do governo. Você já foi líder do governo também, sabe? Nem toda hora o líder do governo concorda com o que o governo faz. É necessário que naquele momento ele esteja ali marcando posição, mas... Até porque nem todo projeto é tão simpático, mas é necessário. Nem todo projeto é tão simpático. E um governo, às vezes, não é feito só do chefe da administração. É um governo feito por um conglomerado de partidos. E muitas das vezes o secretário da secretaria Z faz uma besteira que você, nos bastidores, fica pé da vida com ele, da besteira que ele fez. Preservar a mas imagem como do a governo. função, você não está defendendo o cidadão, você está defendendo o governo. E isso nem sempre é percebido pela população. A função de líder da oposição lhe deixa no maior conforto de ser um fiscalizador. É melhor, né? Agora, eu entendo que, ao mesmo tempo, existe um meandro que lhe deixa muito vigilante. Todas as manhãs, eu rezo ao sair de casa pedindo só uma coisa. O senador Valadares me ensinou que todo político, ao sair de casa, todo dia, tem que tomar um cálice de humildade para não se tornar arrogante. E eu peço a Deus sempre que não me deixe ser injusto com ninguém. De que tenha limites, de que nas minhas funções seja firme, e é muito tênue a linha da firmeza e do exacerbamento que gera as injustiças. Então, assim, eu acho que o grande desafio da função de oposição e, sobretudo, de ser líder da oposição é manter essa firmeza, essa retidão, essa contundência, às vezes, mas sem ultrapassar essa linha que é de suma importância para você estar bem, inclusive com sua consciência. Para encerrar o programa, em 30 segundos, o momento brasileiro passa, o Brasil tem solução? Tem solução, sim. É um momento triste, um momento complicado, mas são das grandes crises que o mundo se renova. Os lugares do mundo que passaram por muita crise são assim. O Japão precisou que a bomba de Hiroshima chegasse até lá para, como Gilberto Gil disse, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. O Japão era um país belicoso que invadia todo mundo e hoje se tornou um país tecnológico, novo. Várias outras funções, o Holocausto na Alemanha fizeram da Alemanha essa maior economia da Europa hoje. E eu não tenho dúvida que acho que esse choque de realidade, porque era uma realidade que todo mundo sabia e todo mundo fazia vistas grossas, e que hoje chega a nossas casas todos os dias pelos canais de TV, pela imprensa escrita, de internet, etc., começa a nos chocar, e que bom que começou a nos chocar. E agora é necessário, acima de tudo, que a gente comece essa mudança por nós mesmos. Nós precisamos ser honestos, desde o homem público lá no topo, o presidente da República, até você na sua casa, com seus filhos, na sua lida do dia a dia com as pessoas. Tudo nasce na base. Não temos políticos ruins porque eles vieram de Marte. Os políticos são parte do povo
E é necessário que cada vez mais ao votar você tenha essa consciência e de que você entenda que você pode se tornar um político. E se você não tiver essa consciência, você vai se tornar um político ruim também. Elber Batalha, muito obrigado por estar aqui, foi muito bom falar com você. Igualmente, Valdo, uma satisfação, longa vida à identidade, parabéns à TV Câmara. O programa Identidade fica por aqui, sempre às 9 da noite às segunda-feiras, e aguarde também as reprises do programa. E aguarde também o nosso próximo entrevistado. Até lá!